Olá, meus caros alunos, voltamos com a aula Farmacologia da Diabetes. Nós já vimos como é a fisiopatologia da diabetes, como a diabetes do tipo 1 é tratado fazendo suplementação de insulina. Agora nós veremos como a diabetes do tipo 2 é tratada. Nós podemos observar por esse esquema que a diabetes tipo 2 pode ser tratada inicialmente com dieta, pode ser tratada também com exercícios físicos. Essa é a primeira atitude a se tomar no início da diabetes, obviamente. Mas, se isso não for suficiente, a diabetes é tratada posteriormente com hipoglicemia orais, antidiabéticos orais, em monoterapia, utilização de apenas uma droga. Se isso não funcionar, antidiabéticos orais em combinação. E, em casos resistentes aos antidiabéticos orais, esses podem ser associados também à insulina, tá? Então, nós veremos nessa aula o tratamento da diabetes tipo 2, principalmente focando os antidiabéticos orais, os hipoglicemiantes orais. Então, os hipoglicemiantes orais podem ser divididos em diversos tipos de classes farmacológicas, podem ser as sulfonilureias, e as sulfonilureias podem ser divididas em duas gerações, basicamente. A primeira geração é formada pela clorpropamida, tolbutamida, tolazamida e acetohexamida. A segunda geração formada pela gliburida, glibenclamida, glipizida, gliclazida e glimepirida. Outra classe farmacológica também, enquadrada como hipoglicemiantes orais, são as biguanidas, encabeçada pela metformina, pela fenformina e pela buformina. Além disso, nós temos também os derivados do ácido benzoico, meglitinida, repaglinida e nateglinida, são representantes dessa classe, derivados do ácido benzoico. As tiazolidinodionas, as rosiglitazona e a pilglitazona, também fazem parte dos hipoglicemiantes orais. E, finalmente, a carbose, que é um inibidor da alfa-glicosidase. Então, nós veremos cada uma dessas classes individualmente, detalhadamente, quais são seus mecanismos de ação, quais são suas principais reações adversas, quais as interações. Veremos alguns detalhes a respeito de cada uma dessas classes farmacológicas enquadradas como hipoglicemiantes orais. Mas todas elas têm em comum uma característica: sua ação é dependente da integridade das células beta pancreáticas. Isso significa dizer que em pessoas, em pacientes, em pessoas que não têm essas células betas íntegras, não funcionais, os hipoglicemiantes orais dificilmente vão funcionar. As sulfonilureias são hipoglicemiantes orais que têm por mecanismo de ação o estímulo às células beta. E ele estimula as células beta a produzirem mais insulina. As sulfonilureias são divididas em duas gerações. Alguns autores consideram que a glimepirida pertence a uma terceira geração. E o que diferencia uma geração da outra é basicamente a potência para causar hipoglicemia. Tolbutamida é o hipoglicemiante dessa classe das sulfonilureias de referência. É por isso que ele apresenta uma potência 1, como nós podemos visualizar aqui entre parênteses. Isso representa a potência relativa da sulfonilureia. Tolbutamida apresenta uma potência 1. Tolazamida apresenta uma potência 3. E a clorpropamida apresenta uma potência 6. Esses são os principais hipoglicemiantes orais, as principais sulfonilureias de primeira geração. Vejam que a partir da segunda geração, a potência relativa desses hipoglicemiantes aumenta muito. Glipizida, por exemplo, apresenta uma potência relativa 75, ou seja, é 75 vezes mais potente do que a tolbutamida, por exemplo. A glipizida apresenta uma potência relativa de 150. Isso significa que ele é 150 vezes mais potente do que a tolbutamida. E na terceira geração nós temos a glimepirida com uma potência relativa de 350. Isso significa que ele é 350 vezes mais potente do que a tolbutamida. Então, o que diferencia
a primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, é o aumento da potência relativa da sulfonilureia em estimular as células beta a produzir mais insulina. Aqui nós temos o núcleo básico das sulfonilureias. Sulfonilureias são sulfas. Nós podemos observar por esse grupamento sulfona aqui. Então, a sulfonilureia, todas elas apresentam esse mesmo grupamento básico, a sulfona. Nós temos aqui um anel benzênico. Nós temos aqui esse outro grupamento aqui, com esses dois nitrogênio. Mas o que vai mudar nas sulfonilureias, de fato, vai ser o R e o R1. Como nós podemos observar aqui, os diversos tipos de sulfonilureias, o que vai variar entre um e outro é o R e o R1. E considerando isso como fator preponderante para a potência da sulfonilureia, a glimepirida, que é a sulfonilureia de maior potência, apresenta grandes grupamentos em R e também em R1. E isso é importante porque a sulfonilureia é um fármaco que vai bloquear canais de potássio. E esses grupamentos grandes provavelmente são importantes para promover esse bloqueio estérico, impedindo assim que o potássio saia da célula beta. Então vamos ver isso na prática, como é que funciona. Então nós vimos que a glicose entra dentro de uma célula beta através de transportadores do tipo GLUT2. A gente viu isso naquela primeira aula da farmacologia da diabetes. Então, quando a glicemia aumenta muito, essa glicose entra na célula beta através de transportadores do tipo GLUT2. Essa glicose vai ser metabolizada. Essa glicose vai produzir ATP. O aumento do nível de ATP promove o bloqueio dos canais de potássio. Se o potássio fica retido na célula beta, esse potássio vai favorecer que essa célula beta ela se despolarize. E é justamente essa despolarização que vai abrir os canais de cálcio. E o cálcio entrando, ele favorece a saída da insulina que está sendo armazenada aqui nessas vesículas. É dessa forma que a célula beta secreta a insulina. A gente viu em maiores detalhes lá na primeira aula. Se você quer saber como isso acontece em detalhes, vá lá para a primeira aula da farmacologia da diabetes. O que é que a sulfonilureia vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que o ATP estava fazendo. Se a glicose não consegue entrar na célula beta, para ser metabolizada, para aumentar os níveis de ATP, para promover o bloqueio dos canais de potássio, as sulfonilureias irão fazer isso de forma artificial. Então, está aqui a sulfonilureia, vai bloquear os canais de potássio, vai fazer a mesma coisa que a glicose faria se tivesse entrado na célula beta e tivesse sido metabolizada para gerar mais ATP. Então, vai bloquear os canais de potássio. Bloquear os canais de potássio, essa célula será despolarizada, aumentará a abertura dos canais de cálcio e aumentará, consequentemente, a liberação de insulina. Isso significa dizer que o uso de sulfonilureias irá favorecer, irá estimular ainda mais a liberação de insulina. Por isso, há necessidade que a célula beta esteja íntegra. Ela consiga produzir insulina, ela consiga secretar insulina. Apenas a sulfonilureia vai fazer um aumento desse estímulo da liberação da insulina. Quais principais efeitos adversos das sulfonilureias? Então, o principal efeito adverso é a hipoglicemia. Nas sulfonilureias de primeira geração, esse efeito adverso é relativamente baixo, de 3 a 5%. Pode causar ainda, além da hipoglicemia, hepatotoxicidade e icterícia colestática, principalmente quando a gente considera a clorpropamida. Também pode apresentar uma reação do tipo disulfiram, inibição da acetaldeído desidrogenase. Aumento de acetaldeído causam reações muito desagradáveis, já que o acetaldeído é extremamente tóxico, principalmente para o fígado. Também pode causar reações hematológicas e reações alérgicas. Isso para as sulfonilureias de primeira geração, que são as menos potentes.
Já as sulfonilureias de segunda geração, que são mais potentes do que as de primeira, principal efeito adverso é de fato a hipoglicemia. Então, cuidado que precisamos ter ao administrar uma sulfonilureia de segunda geração e até uma de terceira geração é a hipoglicemia que ela pode causar. As principais interações medicamentosas das sulfonilureias nós podemos observar nesse slide. Então, as sulfonilureias podem aumentar a biotransformação da digoxina. Isso significa dizer que pessoas que fazem uso de sulfonilureia e também fazem uso de digoxina, a digoxina vai ser metabolizada mais rapidamente. Ou seja, seus níveis serão reduzidos muito rapidamente. Isso significa dizer que os seus efeitos também serão menores. Beta-bloqueadores podem diminuir a liberação de insulina, mas isso é exatamente o contrário que as sulfonilureias fazem. Sulfonilureias aumentam a liberação de insulina e os beta-bloqueadores promovem a redução da liberação de insulina. Ou seja, se forem administrados simultaneamente, um dos fármacos se oporá aos efeitos do outro fármaco. Também, nós já falamos sobre isso, na presença de bebidas alcoólicas, existe o risco do paciente apresentar reação do tipo disulfiram, aumento do acetaldeído. Também, se as sulfonilureias forem administradas juntamente com os anti-inflamatórios não esteroidais, com a cimetidina, com o clofebrato e com os inibidores da MAO, observa-se um aumento da hipoglicemia. Todos esses fármacos irão favorecer a hipoglicemia. Com cetoconazol e com miconazol, eles diminuem a biotransformação das sulfonilureias, também aumentando a chance de isso promover uma hipoglicemia. E com fenobarbital vai acontecer o contrário, ele vai aumentar a biotransformação da sulfonilureia, uma possibilidade maior de causar uma hiperglicemia. Aqui nós podemos observar uma tabela comparativa das sulfonilureias. Na primeira coluna nós temos o fármaco, entre parênteses nós temos a geração de cada um desses fármacos. Clorpropamida, tolbutamida presentes são sulfonilureias de primeira geração, glibenclamida e glicazida de segunda e glipizida de terceira geração. Todos eles apresentam um metabolismo hepático, como a gente pode ver pela segunda coluna, e a terceira e quarta coluna é o tempo de meia-vida e o tempo de ação de cada uma dessas drogas, de cada uma dessas sulfonilureias. O que nós podemos observar de comum é que as sulfonilureias de primeira geração, que são menos potentes que são as menos potentes das sulfonilureias, elas apresentam um tempo de ação maior, superior aos de segunda geração e de terceira geração. Ou seja, uma resistência ao metabolismo hepático e um maior tempo de ação consequentemente. Glibenclamida e glicazida, que são sulfonilureias de segunda geração, comparado aos de primeira geração, nós podemos observar aí um tempo de ação de 16 e 18 horas, respectivamente, e a glipizida, uma sulfonilureia de terceira geração, apresenta um tempo de ação ainda menor, até 12 horas. Então, o que nós podemos observar por essa tabela é que as sulfonilureias de primeira geração para as de terceira geração apresentam um aumento da potência e uma redução do tempo de ação, provavelmente em função da maior facilidade de seu metabolismo para as sulfonilureias de terceira geração. Outra classe importante de hipoglicemiantes orais são as biguanidas. Biguanidas que são representadas pela metformina, principalmente, mas também pela fenformina e pela buformina. As biguanidas têm basicamente 3 mecanismos de ação. Elas diminuem a gliconeogênese hepática, consequentemente não há síntese de glicose e, consequentemente, há uma redução na sua glicemia. Além disso, as biguanidas também aumentam a utilização de glicose por aumentarem o metabolismo anaeróbio, que utiliza muito mais glicose para produzir uma determinada quantidade de ATP. E o terceiro mecanismo é a redução da absorção intestinal da glicose. Bem, todas essas ações das biguanidas ocorrem basicamente
porque a metformina, representada aqui como principal representante das biguanidas, ela inibe essa enzima AMPK, que é a adenosina monofosfato proteína quinase, uma enzima essencial para o metabolismo de carboidratos e também para o metabolismo de lipídios. Essa enzima normalmente ela é ativada pelo AMP, pela adenosina monofosfato, significando que se há aumento de AMP, há redução de ATP, ou seja, essa enzima vai ser produzida quando as quantidades de ATP estiverem baixas. Então, essa enzima que vai ser ativada pelo AMP, ela tem como consequência, como resultado da sua ativação, o aumento da captação de glicose, consequentemente, a redução da glicemia, também aumento da síntese de glicogênio, ou seja, a glicose que foi captada, se não for completamente utilizada, ela vai ser armazenada. Também a redução da síntese de lipídio, porque se não há ATP suficiente, não há necessidade de produzir lipídios, e sim de metabolizar, de degradar esses lipídios. Nós temos a redução da gliconeogênese. Então, essa enzima, a AMPK, é ativada quando existe baixa quantidade de ATP, isso do ponto de vista fisiológico. O que é que a metformina, o que é que as biguanidas vão fazer? As biguanidas, em especial a metformina, vai ativar, vai aumentar a atividade da AMPK, mesmo que haja aumento, mesmo que as concentrações de ATP estejam normais. Consequentemente, vai aumentar a captação da glicose, consequentemente, vai aumentar a síntese de glicogênio, tudo isso vai reduzir a glicemia, tudo isso é utilizado para melhorar o perfil glicêmico do paciente diabético tipo 2, também vai reduzir a gliconeogênese, ou seja, vai reduzir a produção de mais glicose que poderia chegar à corrente sanguínea. Mas uma dessas funções é utilizada não como controle da diabetes, mas é utilizada para o emagrecimento. Então, metformina, em alguns casos, é muito utilizada para redução de peso. Isso ocorre porque, ao ativar a AMPK, nós temos redução da síntese de lipídios. Essa redução da síntese de lipídio colabora para a redução do peso. Ao contrário das sulfonilureias, as biguanidas não induzem ganho de peso. Na verdade, elas promovem redução de peso. Mas, como todo fármaco, como todo medicamento, existem algumas contraindicações, como insuficiência renal, gravidez, doença hepática, uma vez que esse fármaco ele vai ativar uma enzima que é produzida pelas células hepáticas, também alcoolismo e doença hipóxica pulmonar crônica são as 5 principais contraindicações da metformina. Outra classe também de hipoglicemiantes orais, bastante útil para o controle da glicemia nos pacientes diabéticos do tipo 2, são os inibidores da alfa-glicosidase. Nós temos aqui alguns representantes: a acarbose, a voglibose e o miglitol. Podemos ver as estruturas químicas dele. A acarbose, um dos principais inibidores da alfa-glicosidase utilizados na clínica, vejam que a estrutura desse fármaco é muito semelhante a um polissacarídeo. Então, por ele ser muito semelhante ao polissacarídeo, a enzima alfa-glicosidase, que é uma enzima que degrada polissacarídeo, se ligará na acarbose, mas não conseguirá quebrar as ligações glicosídicas, sendo, portanto, inibida pela acarbose. O miglitol parece muito com o monossacarídeo, também tem a mesma função, vai se ligar na alfa-glicosidase, impedindo que essa degrade os polissacarídeos. E qual a importância de inibir a degradação de polissacarídeos? Na borda em escova do intestino delgado, existem alfa-glicosidases que vão quebrar os polissacarídeos, os disacarídeos, os trissacarídeos, para que os monossacarídeos produzidos sejam absorvidos e caiam na corrente sanguínea. A acarbose, por exemplo,
pode se ligar à alfa-glicosidase, inibindo a ação dessa enzima, inibindo consequentemente a degradação, a digestão desses polissacarídeos. Se os polissacarídeos não são digeridos, consequentemente eles não serão absorvidos. Entretanto, a carbose inibe apenas a alfa-glicosidase da metade proximal do intestino delgado. Significa o quê? Que os polissacarídeos não serão degradados no início do intestino delgado, mas serão degradados na parte final do intestino delgado. Ou seja, ele não impede completamente a absorção de glicose, mas ele retarda essa digestão, consequentemente ele retarda a absorção de glicose, o que pode dar tempo para que a glicose circulante, para que a glicose em excesso no paciente diabético seja completamente metabolizada. Os principais efeitos adversos dos inibidores da alfa-glicosidase são efeitos gastrointestinais, como desconforto abdominal, flatulência e diarreia, que acontece em aproximadamente 30% dos pacientes. Não existem efeitos sistêmicos indesejáveis e a melhor opção terapêutica para idosos, já que não apresentam efeitos sistêmicos graves e também não apresentam interações medicamentosas com outros fármacos, já que os idosos fazem uso de politerapias, muitos fármacos podem ser utilizados ao mesmo tempo. Então, é muito importante que sejam utilizados fármacos que não interajam, e a carbose é um exemplo de um fármaco que não interage e não apresentam efeitos graves, efeitos sistêmicos graves, portanto, a melhor indicação para pacientes idosos. Outra classe de hipoglicemia antiorais são os derivados do ácido benzoico. Um dos representantes é a repaglinida. A repaglinida tem um mecanismo de ação muito parecido com as sulfonilureias. Então, ele vai estimular as células beta do pâncreas a produzir, ou melhor, a secretar a insulina que foi produzida. Isso acontece porque a repaglinida também vai inibir o transportador de potássio, impedindo que o potássio saia da célula, aumentando os níveis de despolarização da célula beta, aumentando a entrada do cálcio e, consequentemente, aumentando a liberação de insulina das vesículas insulínicas da célula beta pancreática. O que é que então vai diferenciar as sulfonilureias dos derivados do ácido benzoico? O que vai diferenciar basicamente é o tempo na qual o transportador de potássio vai ser inibido, ou seja, o tempo de meia-vida desse fármaco. Se nós olharmos para essa imagem, a nateglinida tem um tempo de meia-vida de aproximadamente 2 segundos, enquanto que a glibenclamida tem um tempo de meia-vida de aproximadamente 3 minutos. Esse aumento do tempo de meia-vida, das sulfonilureias fazem com que esse fármaco seja mais propenso à hipoglicemia. Então, os derivados do ácido benzoico agem tal qual as sulfonilureias, mas apresentam chances menores, potenciais menores de causar hipoglicemia. Repaglinida consegue reduzir a hemoglobina glicada em 1,4 a 1,9 pontos. Como eu já falei, apresenta um risco menor do que as sulfonilureias de causar hipoglicemia. Pode ser associada à metformina de forma bem segura para o controle glicêmico e apresenta um perfil de efeitos colaterais semelhantes às sulfonilureias, com exceção da hipoglicemia, que é menor, tem um potencial menor de causar hipoglicemia comparado à sulfonilureia. Outra classe de hipoglicemia antiorais são as glitazonas, as tiazolidinedionas. São representados pela pioglitazona, rosiglitazona e troglitazona, sendo que a troglitazona, por apresentar efeitos como insuficiência hepática em alguns usuários, ela foi retirada do mercado e restou apenas a rosiglitazona e a pioglitazona. São as que são usadas terapeuticamente na atualidade. Ambos agem da mesma forma, ambos se ligam num fator de transcrição chamado PPAR-gama, e esse PPAR-gama é um fator de transcrição que vai ativar alguns genes em resposta à insulina. Então,
Então, esse fator de transcrição pipargama agiria mediante a ação da insulina. Agora, ele vai agir mediante a ação da glitazona também. Além disso, o pipargama também regula o metabolismo lipídico dos adipócitos. Então, nós podemos dizer que, sob a ação das glitazonas e na presença de insulina endógena ou insulina exógena, há necessidade que a célula beta produza insulina, por isso são fármacos usados exclusivamente para diabetes mellitus do tipo 2. Então, na presença de insulina endógena ou exógena, a glitazona reduz a gliconeogênese por ativar o pipargama, consequentemente reduz a oferta de glicose, também aumenta a captação dessa glicose e a sua utilização principalmente pelo músculo esquelético, também aumenta a captação de glicose e reduz a oferta de ácidos graxos pelo tecido adiposo. Algumas características farmacocinéticas das glitazonas: ambos são administradas por via oral, seja com ou sem alimento, o alimento não interfere na sua absorção. O que vai diferenciar basicamente uma da outra é que a pioglitazona apresenta um pico de ação ao redor de 3 horas após a sua administração, enquanto que a rosiglitazona acontece um pouco antes, na primeira hora após a administração. Além disso, a pioglitazona apresenta uma meia-vida plasmática de 3 a 7 horas, onde vai ser metabolizada pelo fígado, e ao ser metabolizada vai produzir metabólitos ativos que aumentarão ainda mais esse tempo de meia-vida, aumentará para 16 a 24 horas. No caso da rosiglitazona, apresenta um tempo de meia-vida também curto, de 3 a 4 horas, mas ao ser metabolizada, a rosiglitazona produz também metabólitos ativos que, portanto, aumentarão o tempo de meia-vida, no caso da rosiglitazona, para 103 a 158 horas aproximadamente. O metabolismo, como eu já falei, das glitazonas é hepático. A pioglitazona é metabolizado pelas enzimas CYP2C8 e CYP3A4, enquanto que a rosiglitazona é metabolizada apenas pela CYP2C8. Efeitos adversos e interações medicamentosas das glitazonas. Ambas as glitazonas podem produzir retenção hídrica, consequentemente podem apresentar edemas e anemia leve. Também ambos podem apresentar ganho de peso, e esse ganho de peso é dose dependente. A segurança durante a gravidez e a lactação ainda não foram determinadas para nenhuma das duas glitazonas, e elas não produzem acidose láctica, mesmo em pacientes com insuficiência renal. No caso da pioglitazona, que interage com citocromo CYP3A4, pode reduzir níveis plasmáticos de fármacos como anticoncepcionais orais, principalmente aqueles que contêm etinilestradiol e noretindrona, uma vez que esses hormônios são metabolizados pela CYP3A4. Além disso, pode interagir com toda e qualquer droga que tenha como metabolismo a enzima CYP3A4. Nesse slide, nós podemos ver uma ação ainda desconhecida, um mecanismo de ação ainda desconhecido das glitazonas, mas aparentemente bastante animador. Esse efeito da glitazona foi verificado em camundongos. Nós podemos verificar aqui a imagem de um camundongo diabético. As células beta pancreáticas foram coradas com peroxidase. Nós podemos ver essa cor marrom, indica a presença de células beta. Esse camundongo é um camundongo diabético. Comparado a um camundongo normal, sem diabetes, nós podemos observar que a densidade de células beta é muito maior no não diabético do que no camundongo diabético. Quando foram administrados 3 hipoglicemiantes orais, a glibenclamida, a metformina e a rosiglitazona, o que se verificou depois de algum tempo de administração dos hipoglicemiantes orais
foi que o camundongo diabético que ingeria, que o camundongo diabético que foi administrado glibenclamida ou que foi administrado metformina não apresentou alteração nenhuma na densidade de células beta pancreáticas. Mas aqueles camundongos na qual foram administrados a rosiglitazona, vejam só, caros alunos, a densidade de células beta ficou muito semelhante à densidade de células beta do camundongo não diabético. Então, aparentemente, essas células beta elas aumentaram a sua proliferação por ação da rosiglitazona. Esse mecanismo ainda não é compreendido, mas parece ser um mecanismo bastante animador que vai reverter, que aparentemente reverte a ação da doença de degradação das células beta pancreáticas. Novas opções terapêuticas surgiram no mercado para tratar diabetes do tipo 2. E essas novas opções terapêuticas surgiram a partir da observação de que a insulina, os níveis de insulina aumentavam muito mais quando a glicose era ingerida por via oral do que quando ela era injetada, que quando ela era administrada por via endovenosa. Isso acontece porque existem alguns hormônios do trato gastrointestinal, chamadas em seu conjunto de incretinas. Essas incretinas são conhecidas duas incretinas, a GIP e a GLP-1. Essas duas incretinas, elas estimulam as células beta pancreáticas a aumentar a liberação de insulina. Além disso, ela modula a hipersecreção de glucagon. Então, ela colabora para que a glicemia seja reduzida rapidamente, aumentando a insulina, reduzindo o glucagon. Bem, imediatamente quando essas incretinas são liberadas, elas são degradadas. E são degradadas por uma enzima chamada dipeptidilpeptidase. É a DPP4, dipeptidildipeptidase 4. Vai degradar a GIP, vai degradar a GLP-1 e vai degradar também a GIP. Consequentemente, as incretinas reduzem os seus efeitos. Nesse gráfico aqui nós podemos observar isso. Então nós temos aqui o tempo na qual foi feito o experimento, e aqui nós temos os níveis de insulina. Em vermelho, quando a glicose foi administrada por via oral, nós podemos observar que os níveis de insulina são muito superiores quando a glicose é administrada por via endovenosa, indicando que a glicose estimula o trato gastrointestinal a produzir um fator estimulador das células beta, que são as incretinas. Então, pensando nisso, foram desenvolvidas novas opções terapêuticas, como a ezenatida e a liraglutida, que são agonistas das incretinas. Elas simulam a ação da GLP-1, elas simulam a ação da GIP, ligando-se aos receptores dessas incretinas, estimulando a liberação de insulina como se fossem incretinas endógenas. E, melhor, são mais resistentes à degradação pela dipeptidildipeptidase. Também existem outras opções terapêuticas que funcionam nessa mesma linha, que são os inibidores da DPP4, que são as gliptinas. Sitagliptina e vildagliptina são os principais representantes dessa classe, vão inibir a ação da enzima que degrada as incretinas. Consequentemente, eles vão prolongar a sobrevida das incretinas. Se as incretinas permanecem por mais tempo na corrente sanguínea, elas estimulam por mais tempo as células beta a produzir mais insulina. Então, estimulando diretamente os receptores de incretina ou reduzindo a degradação de incretinas, essas novas opções terapêuticas têm sido muito úteis na redução da glicemia e no controle da glicemia em pacientes diabéticos do tipo 2. Aqui mais uma vez o esquema. A alimentação aumentou as incretinas. Essas incretinas, elas estimulam as células beta a liberarem mais insulina, mas elas são rapidamente degradadas pela dipeptidildipeptidase 4.
os inibidores dessa enzima aumentam os níveis de incretinas, ou os agonistas de incretina podem agir tal qual as próprias incretinas em seus receptores. Aqui, para finalizar a aula, gente, um resumo de todos os hipoglicemiantes orais. Nós temos as sulfonilureias, que podem ser de primeira geração, como a tolbutamida, por exemplo, podem ser de segunda geração, como a glipizida, a gliburida e a glimepirida. Todos eles, como nós vimos, estimulam a secreção de insulina por bloquear os canais de potássio, ou seja, todas elas contribuem com o aumento da insulina. Ambas têm potencial para causar hipoglicemia, mas muito mais as sulfonilureias de segunda geração do que as sulfonilureias de primeira geração. Os análogos da meglitinida, como a nateglinida e a repaglinida, agem da mesma forma que as sulfonilureias. Elas bloqueiam os receptores, elas bloqueiam os transportadores de potássio. Entretanto, elas bloqueiam em um lugar diferente das sulfonilureias. Elas também estimulam a liberação de insulina. Nós podemos observar aqui aumento da liberação de insulina pelos análogos da meglitinida, mas raramente eles causam hipoglicemia, porque eles apresentam um tempo de meia-vida muito inferior às sulfonilureias. As biguanidas, como a metformina, por exemplo, ela estimula a MPK, e ao estimular a MPK, ela reduz a produção endógena de glicose, reduz a gliconeogênese, ela também aumenta a captação de glicose, ela aumenta o metabolismo da glicose, e tudo isso contribui para a redução da glicemia. Mas ela não contribui para o aumento da insulina. Pelo contrário, por reduzir os níveis glicêmicos, ela contribui para a redução da insulina. E ela praticamente não tem risco, não incorre em risco de hipoglicemia para o paciente. As tiazolidinodiona, como a pioglitazona e a rosiglitazona, como nós vimos, eles se ligam a um fator de transcrição chamado PIPA-gama, estimulando esses fatores de transcrição, estimula alguns genes ou aumenta a transcrição de alguns genes que seriam ativados pela insulina. E, ao fazer isso, eles promoverão, portanto, uma redução da glicemia. As tiazolidinodionas reduzem muito os níveis de insulina, porque eles vão agir como insulina, então não há necessidade do pâncreas produzir insulina. E também não causam, assim como as biguanidas, também não causam ou raramente causam uma hipoglicemia. Os inibidores da alfa-glicosidase, como a acarbose e o miglitol, inibem essa enzima que degrada os polissacarídeos, reduzem a digestão de polissacarídeos, consequentemente reduzem a absorção de glicose. Dessa forma, praticamente não influenciam nos níveis de insulina e também não causam hipoglicemia. E para finalizar, os inibidores da DPP-4, a sitaglina. Então, a sitaglina vai aumentar a liberação de insulina porque vai prolongar o tempo de meia-vida das incretinas. Consequentemente, eles aumentarão os níveis de insulina sem provocar hipoglicemia. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Essa videoaula ela foi dividida em 3 partes. Nós falamos sobre a farmacologia da diabetes. Na primeira aula, nós falamos sobre a fisiopatologia da diabetes. Na segunda, o tratamento da diabetes do tipo 1 com insulina. E na terceira parte, falamos sobre o tratamento do diabetes do tipo 2 com hipoglicemiantes orais. Próxima videoaula vai ser a nossa 26ª videoaula. Será a nossa 26ª videoaula. Falaremos sobre os contraceptivos orais. Então falaremos sobre os anticoncepcionais. Vamos ver como é que eles agem, quais são as contraindicações, quais são os seus principais efeitos adversos. Então não percam a 26ª aula do curso de farmacologia do professor Sérgio, contraceptivos orais. Até lá!